Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais, a mais uma oportunidade que nos faculta o Senhor de estarmos reunidos através das redes sociais para comunicarmos e compartilharmos convosco uma porção da palavra de Deus. Você é bem-vindo, né, nesta live de exposição da palavra de Deus. Eu queria, nessa oportunidade, trazer uma palavra sobre como experimentar o amor de Deus. Tá? 1 João, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Tá? É o texto que vamos nos embasar para falarmos, tá, como experimentar o amor de Deus. 1 João, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna e permanece nele. Conhecemos o amor nisto,
que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo a seu irmão passar necessidade, lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemo-lo o que é agradável à sua vista. E o mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo os seus mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Perceba, meus irmãos, e a todos que estão chegando na live, os que já estão na live, diante desta leitura bíblica da palavra de Deus, João, o apóstolo do amor, traz aqui a essência dos verdadeiros filhos de Deus. Tá? É bem verdade que aqueles que ainda não fizeram uma aliança com Jesus não são filhos de Deus. Tá? A Bíblia vai trazer a conotação, o sentido real de que são filhos do diabo, são filhos do pecado, porque vivem no pecado. Quem vive no pecado e pratica o pecado não conhece a Deus e não viu a Deus, não tem intimidade e nem familiarização com Deus. A Bíblia traz esta ênfase. Tá? João capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia vai dizer, ele veio para o que era seu. Ele veio para quem? Para os judeus. Os judeus não reconheceram o tempo, renegaram o Messias, Cristo Jesus, não reconhecendo ele como o Messias prometido pela lei, pelos salmos, pelos profetas, porque a lei, os salmos e os profetas davam testemunho do Messias. Então eles não reconheceram, mas preferiram Barrabás do que a Cristo Jesus. E ainda gritaram e clamaram que caia o sangue dele sobre nós. Sobre nós. Então ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a Bíblia diz, mas a todos quanto os que creram. Os que creram. A palavra crer, ela tem o sentido, porque o crer é o substantivo da fé, e quando João escreve, ele traz o sentido que aquele que crê tem na sua vida o testemunho, tem na sua vida a praticidade e o relacionamento com a palavra, tem na sua vida a aliança com Jesus. Aquele que crê tem a essência de Cristo na sua vida. Então a Bíblia diz assim, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando é que a pessoa se torna filho de Deus? Quando crê que é
um pecador, reconhece quem é Jesus e o que Jesus fez pela sua vida, tá? E se arrepende dos seus pecados e se converte dos seus maus caminhos, tendo uma vida pautada pelas Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o homem que vive adulterando, o homem que vive na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, tá? Na prática do pecado, não é filho de Deus. Não é filho de Deus, mas pode se tornar filho de Deus, tá? É só reconhecer que é um pecador, tá? Reconhecer que é um pecador. É só entender que vive nas trevas. O que é trevas? Ausência de luz. Dentro da essência das Escrituras, quer dizer que aquele que vive nas trevas está ausente de Deus, da presença de Deus. Então, observe, dentro do contexto das Sagradas Escrituras, que todo ser humano precisa entender, compreender esta verdade. Então é por isso que João ele começa no capítulo 3 dizendo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. A ênfase é ver, enxerguem, vejam, tá? O mundo está cego. O mundo não consegue enxergar a verdade escriturística que apresenta Cristo Jesus, o unigênito do Pai. A maior prova de amor de Deus é Cristo. O Pai entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer sobre uma cruz. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Foi oferecido como sacrifício vivo diante de Deus. Porque o homem não tem condições de pagar o preço do pecado diante de Deus. Mas Cristo Jesus pagou a promissória que era contra nós, dando-nos a oportunidade de nos reconciliarmos novamente com Deus. Eita, isso aqui é muito forte. Meus irmãos, temos, através de Cristo, a oportunidade novamente de nos achegarmos a Deus. Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, em diante, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Porque a antiga aliança, ela encerrou-se debaixo de maldição. Encerrou todos debaixo do pecado. Quando Jesus se manifestou, a humanidade estava encerrada debaixo do pecado. Até as religiões vigentes estavam separadas da aliança e da comunhão com Deus. Oh, glória! Por quê? Porque só em Cristo, através de Cristo, é que o homem pode se reconciliar novamente com Deus. O salário do pecado é a morte. Quem vive na prática do pecado está morto espiritualmente, porque o pecado, dentro do seu sentido e dentro das suas raízes, é errar o alvo. A palavra pecado também significa morte, e morte é separação. Quando Adão pecou, ele quebrou a comunhão com Deus. Não foi Deus que quebrou a comunhão com o homem. Deus nunca quebrou a comunhão com o homem. Deus nunca se distanciou do homem. Foi o homem que quebrou a comunhão com Deus. Foi o homem que se distanciou de Deus por causa do pecado. Então perceba,
tá? Dentro da aplicação da palavra, que a palavra morte significa separação, tá? A quebra da comunhão gera morte espiritual, tá? Gerando a morte espiritual, o homem quebrou, porque o sentido dentro da raiz da palavra quebrou a comunhão. A desobediência, a transgressão de Adão quebrou a comunhão com Deus, fazendo com que o homem se distanciasse de Deus. Através de Adão, gerou o pecado gerou a morte gerou a separação do homem para com Deus. Mas através do segundo Adão, Cristo Jesus, Deus reconciliou consigo o mundo. Por isso a Bíblia vai dizer, Jesus clamando e dizendo, aquele que o Pai enviar a mim, aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Por isso, João começa no capítulo 3 da sua primeira epístola dizendo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Observe a aplicação da palavra e do sentido e que João traz para nós outros nesta oportunidade. Vede, eu vou repetir, vede, contemplem, enxerguem, tenho esta capacidade. Enquanto eu estou ministrando esta palavra, que o Espírito de Deus abra o seu entendimento, traga a iluminação ao seu entendimento para que você enxergue a expressão do amor de Deus, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O elo, amados irmãos, do amor de Deus, do grande amor que Deus tem nos concedido através de Cristo Jesus, é que, dentro da aplicação do capítulo 3, é João dizendo, porque João está escrevendo para a igreja, tá? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Quando a Bíblia fala mundo, não está falando do cosmos, não está falando do planeta, está falando dos habitantes que habitam nele. Está falando dos seres humanos que habitam na terra, porém praticando a iniquidade, as transgressões, o pecado. Tá? Pecado é toda transgressão contra as leis de Deus, estabelecida por Deus. Então observe que o mundo é inimiga das Escrituras Sagradas. O mundo é inimigo da Igreja de Cristo Jesus. O mundo é inimigo da cruz de Cristo Jesus. Por isso, quando nós vamos ler a carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha o quanto é forte a palavra de Deus. É impossível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. A palavra mundo fala da concupiscência, do apetite, da natureza da carne.
tá? É isto que o mundo tem para oferecer ao ser humano. É adultério, prostituição, fornicação, dentro das sensualidades que ativa a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não procede de Deus, mas procede do mundo. Então, observe que se a pessoa for amiga do mundo, das concupiscências, das paixões, da natureza da carne, ele automaticamente é inimigo de Deus. Por que que hoje todo cristão que prega, levanta a bandeira do evangelho, é criticado, é zombado, é escarnecido, é rejeitado pela sociedade, porque vivem nos prazeres da concupiscência da carne? Mas entenda, compreenda, que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quem é amigo de Deus rejeita o mundo com as suas concupiscências, com as suas paixões. Então, observe que a aplicação de Tiago, dentro da raiz da palavra, chamando adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele está dizendo que o ser humano quebrou a aliança com Deus, adulterando em um relacionamento com o mundo, deixando a sua integridade, a sua inteireza, o seu relacionamento com Deus. Automaticamente, quando o ser humano toma esta posição, é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Por isso, João, ele vai escrever dizendo: vede, meus irmãos, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Meus irmãos, o Senhor Deus não amou pessoas boas. Não. Quando Jesus se manifestou, o mundo estava encerrado debaixo de pecado. E o pecado provoca a ira de Deus. Por que que Deus destruiu o mundo com dilúvio na geração de Noé? Por causa do pecado. Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Sobre esses dois tempos, essas duas épocas, essas duas gerações, Deus os sentenciaram por causa do pecado. O pecado cheira mal nas narinas de Deus e provoca a ira de Deus. Por isso, João, ele vem com toda ênfase nos exortando e dizendo: vede, 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 enxerguem, contemplem, percebam o quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Eita Jesus! Aí João continua: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. O veremos. Então entenda que João está aqui ativando, reavivando a esperança dos cristãos de que Jesus vai voltar para buscar um povo seu zeloso de boas obras, um povo que se mantém com as suas vestes limpas, um povo que se mantém vigilante
vigilante nele, permanecendo nele. Por quê? Porque assim como ele é, nós o veremos. E quando ele se manifestar, aí saberemos o que havemos de ser. Porque se seremos, irmãos, seremos semelhantes a Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Que vocês não percam esta esperança. Oh, glória! Jamais percam a esperança. Jesus voltará para buscar um povo seu, zeloso de boas obras, porque assim como ele é, nós veremos. A maior promessa de Cristo Jesus é que veremos a Deus face a face. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba que João continua, e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. É aquilo que está em Apocalipse. Quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é limpo, limpe-se mais. Como pode o homem purificar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Porque uma das figuras de linguagem, os símbolos da palavra, é a água. E a água, ela lava. A água, ela purifica. E a cada dia temos que nos purificarmos. Oh, glória a Jesus, porque Cristo é puro. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, vocês sempre vão observar, eu os exortando para que não se aparte, aleluia, da sua vida a palavra de Deus. Ela precisa estar perto de ti e no teu coração. A Bíblia diz que não se aparte de você a lei do Senhor, mas na lei do Senhor você precisa meditar de dia e de noite. Se assim o fizer, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo dará o seu fruto. Oh, glória a Jesus! Então entenda, meus irmãos, que nós precisamos conhecer Jesus Cristo pessoalmente. É a maior aventura que o homem pode experimentar. Quer viver uma aventura? Oh, glória! Busque conhecer Jesus todos os dias. Em todo o momento. Oh, glória a Jesus, porque Jesus de Nazaré é a personalidade mais notável, poderosa e atraente de todos os séculos. Ele é fiel e pode socorrer-nos nas nossas fraquezas e compadecer-se de nós. Oh, glória! O propósito, meus irmãos, de Jesus é que a vida cristã seja uma aventura rica e emocionante. Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B, Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aí você me pergunta, pastor, que vida abundante Pedro teve? Que vida abundante João teve? Que vida abundante Tiago teve? Que vida abundante os apóstolos tiveram? Porque a Bíblia vai dizer as perseguições, os sofrimentos, as aflições, as prisões, foram açoitados. Aonde está a vida abundante que a Bíblia e que Jesus prometeu? É que a vida abundante aqui é você viver uma vida plena.
Oh, glória da presença, do gozo, da alegria, da graça, da unção, da plenitude de Cristo Jesus na sua vida, porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria é quando as tempestades se manifestam. A verdadeira paz, a verdadeira alegria é quando o caos se manifesta e você tem o equilíbrio emocional, você flui na presença de Deus, as lágrimas vêm e você sente o amigo Espírito de Deus na sua vida. Oh, glória a Jesus! Jesus prometeu, irmãos, riquezas, mas foi riquezas espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória! Mas esse evangelho Nutella que tem por aí, né, trazendo facilidade, prometendo só coisas dessa vida, é um evangelho Nutella, irmãos. É pessoas que não têm liderança espiritual, são pessoas que não têm compromisso com as Escrituras, são pessoas desvirtuadas do evangelho, ensinando esse evangelhozinho Nutella. Evangelho sem renúncia e evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia e evangelho sem cruz. Jesus mesmo disse: se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se afligiram a mim, afligirão vocês. Jesus mesmo disse: assim eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você já percebeu, você já compreendeu o sentido desta expressão de Jesus? Jesus diz: quando vocês forem pregar o evangelho, vocês são ovelha e vocês estarão no meio dos lobos. Eita, pensa na velocidade dos lobos para destruir as ovelhas do bom pastor. Mas eu quero te declarar uma palavra poderosa. Ele é o sumo pastor que constituiu pastores, o porteiro, para cuidar do seu rebanho. O pastor é que defende as ovelhas. É o pastor que protege, alimenta as ovelhas. Ele é fiel. Então não existe evangelho de facilidade, meus irmãos. Fujam desses hereges, desses filhos do diabo, que tem a essência do diabo, o poder de distorcer as verdades de Deus em mentira. E muitos estão caindo nessa esparrela. Mas escute uma coisa: teremos aflições, teremos injúria, teremos perseguições, seremos levados às cadeias por causa do amor do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o gozo, a paz, a alegria dos céus fluirá plenamente na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Oh, glória! Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa? A vida que ele ressuscitou em nós, a vida espiritual perdida por Adão. E isso foi graças ao amor de Deus através de Cristo Jesus, que invadiu o nosso ser. Eu sempre digo que o amor de Deus está sobre todos. Sobre o assassino, a prostituta, o adúltero, o fornicário, o idólatra, os drogados, sobre o mundo todo, o amor de Deus está sobre. Mas só sobre aqueles que renunciaram ao pecado, entendendo o amor de Deus, enxergar o amor de Deus que é Cristo, tá? Somente esses que fizeram aliança com Jesus, somente esses, irmãos, o amor de Deus está dentro. Enxergaram o amor de Deus. Vede com quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Oh, glória! Porque por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. O mundo não tem o Espírito de Deus.
O mundo não tem comunhão com Deus. O mundo não conhece a Deus, porque rejeita o unigênito Filho na sua vida. Eita glória! A hora mais desesperadora da história da humanidade. Sabe qual é, irmãos? É porque o mundo, ele está todo cheio de ansiedade, medo e frustração. Diferente da igreja de Cristo, diferente dos verdadeiros cristãos. Oh, glória! Não tem medo da morte, porque sabe que a morte é uma passagem para se encontrar com Jesus. Oh, glória! Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora estou sendo oferecido como libação. Eita glória! O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque o mesmo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, dizendo: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Observe, para o mundo a cruz é loucura. Para os gregos, a cruz é loucura. Eita Jesus! Mas para nós, que temos convicção e certeza, é o poder de Deus, o dínamo de Deus, o novo de Deus, as coisas novas de Deus vindo sobre nós e permanecendo em nós. O mundo tem frustrações, o mundo está se descambalhando pelo seu Deus. Que Deus é que governa o mundo? O diabo. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Eu te provo. Abre a sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. É o diabo que governa o mundo e a essência do mundo é governada pelo diabo. Olha o que João diz aqui. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo na mente do homem e no coração do homem, através do poder do evangelho. No versículo de número 10, ele diz quem é o Deus deste século, e ele diz quem é o Deus da igreja, tá? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a Bíblia, não é eu. É a Bíblia que está dizendo, tá? O Senhor Deus, através de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que governa a noiva, a igreja, e cuida da noiva, tá, irmãos? O Senhor Deus, ele governa somente a igreja. A essência de Deus habita na igreja. O Espírito de Deus, quando desceu em Atos capítulo 2, ele desceu para ficar no corpo, vivificar o corpo. Quem? A igreja. Eu sozinho não sou igreja. Um cristão sozinho não é igreja. Um cristão sozinho é membro do corpo de Cristo Jesus. A igreja do Deus vivo. Então perceba, tá, que Deus não tem compromisso com o mundo. Jesus não tem compromisso com o mundo. O Espírito Santo não tem compromisso com o mundo. O Senhor Deus, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, tem compromisso com a sua palavra. É por isso que é importante nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Por que a Bíblia ela traz esse sentido de pregar o evangelho a toda criatura? Por que não fala a filhos? Por que não fala aos seres humanos? Fala a criatura. Porque o animal, ele age pelo instinto. Ele tem o seu próprio instinto. O que é criatura? Dentro da aplicação e da raiz da palavra, é porque o homem separado de Deus, ele vive pelo instinto da concupiscência, do pecado e da carne. O homem sem Deus, sem Cristo, ele pratica todo tipo de iniquidade e de pecado. É isso que governa ele.
Por isso o Senhor Deus, servo e serva do Deus Altíssimo, te escolheu como profeta para esta nação, te escolheu como pregador para esta geração, quer ouçam ou deixam de ouvir, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Eu até salvei um vídeo aqui no meu celular, aqui em Santa Catarina, pastores pregando na praça, e um camarada foi lá, quebrou a mesa, se levantou contra os pastores ali que estavam pregando na praça, e os impediu de pregar, chamando ele com várias palavras que eu não vou fazer aqui, senão a live cai. Você pode pesquisar. Sabe o que é isso? Pessoas governadas pelo diabo. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, a Bíblia diz aqui, eu vou repetir, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Escute uma coisa, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eu vos dou poder e autoridade. Eu vos dou poder para pisar de serpente e escorpiões. Ide e pregai o evangelho, curai os enfermos, purificai os leprosos, levantai os paralíticos e anunciai o reino de Deus. Jesus te deu poder e autoridade. Eu vou repetir, Jesus te deu poder e autoridade. A Bíblia diz que nenhuma força do diabo e nem dos demônios tem poder contra a tua vida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Agora eu te digo, a igreja tem poder e tem autoridade de entrar dentro das cadeias, dentro do inferno, e eu falo no sentido figurado, que é governado pela essência do diabo e dos demônios, e arrebatá-los de lá. Agora, o que é que você está fazendo? Que postura e atitude você está fazendo? Eu te pergunto. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e dizendo todo mal contra vós, e vos perseguirem. Não se entristeçam, mas alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Eita glória! Entenda uma coisa, as verdades da Bíblia vai fazer pessoas se levantar mesmo. Jesus disse que os inimigos do homem serão da sua própria casa, por causa de quê? Da sua aliança com Cristo. Por causa das verdades do reino de Deus, quer ouça ou deixe de ouvir, pregue, fale a verdade, viva a verdade de Deus, deixa Deus usar essa graça, essa unção que está na tua vida. Agora, quer ter graça? Quer ter virtude do Espírito? Jejue, ore, busca a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e tu verás o nível de graça que fluirá através da sua vida. Tem muita gente que tem conhecimento e profundidade nas Escrituras, mas é um zero à esquerda de virtude e de graça de Deus na sua vida. Porque critica a comunhão com o Espírito Santo e a unção de Deus, a virtude de Deus na vida das demais pessoas. Enquanto você critica, tem alguém pregando. Enquanto você critica, tem alguém orando. Enquanto você critica, tem alguém intercedendo, se enchendo de Deus e transbordando de Deus. Por isso Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se encha do conhecimento da palavra, mas também se encha da graça de Deus. Conhecimento da palavra eu busco através dos livros, eu busco através da leitura bíblica e a dedicação a ela.
Ô glória, fazendo curso de teologia, fazendo curso médio, bacharel, buscando conhecimento para responderem a qualquer pessoa que vir indagar acerca da sua fé. Agora, quer graça, irmãos? Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore, jejue, consagre a sua vida. A igreja, ela cresceu na oração. Quando você lê o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, você vai ver a história e a atuação dos apóstolos, movido pelo ato e a atuação do Espírito Santo. E qual era a posição dos apóstolos? Pregar, mas movidos pelo poder da oração. A igreja orava. A igreja orava. Entendeu? Não é você dobrar o seu joelho ali 5 minutos, 10 minutos, eu orei hoje. Não, é orar. É chorar. É dobrar o joelho e só levantar quando você sentir o renovo, a restauração de Deus. Sentir o Espírito de Deus te mover. É isso, irmãos, é isso. É isso. É pregar, porque pregar o Evangelho é uma ordem de Jesus a toda a igreja. É a toda a igreja. Ele diz, o que crê e for batizado será salvo. O que faz a pessoa crer em Cristo? A palavra. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Ela prospera naquilo que é enviada. A palavra de Deus é a semente do reino que é plantada na terra do coração dos homens. O Espírito de Deus não vai convencer ninguém se a semente da palavra não tiver no nosso coração. É por isso que há a importância de pregar e ensinar a palavra de Deus, porque é a palavra que credencia o Espírito de Deus a convencer os homens. Por isso, você que tem um marido que não é crente, você que tem uma esposa que não é crente, vocês que têm filhos que não são crentes, vizinhos que não são crentes, pregue a palavra, primeiro com sua vida, depois com a sua boca. E você verá que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. O mundo está em aflição, mas eu quero declarar na sua vida que você é a pessoa que o Senhor Jesus levantou aí na sua congregação, aí no seu bairro, aí na sua casa, aí aonde você está, para ser um porta-voz dos céus na terra e transmitir o evangelho do reino de Deus. De Deus. Então, é quando o mundo está em ansiedade, é quando o mundo tem medo, está frustrado mesmo, tá? Está no meio do caos mesmo, irmãos, é que a oportunidade aparece de uma forma maravilhosa para transmitirmos a mensagem do reino de Deus. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor Deus, nesta oportunidade, abra o teu entendimento, te encha da graça, te fortaleça nessa oportunidade, para que você entenda que você não é qualquer pessoa. Você foi chamado para o corpo e foi escolhido para um propósito específico no reino. Qual é o seu propósito? No reino. Então, exerça esse propósito e glorifique os céus através do nome de Jesus. De Jesus. Oh, glória! Então você recebeu uma oportunidade tremenda. Você recebeu uma oportunidade como cristão de tornar-se mais uma parte, tá, irmãos? Para que as soluções na mente e no coração dos homens sejam resolvidos através da sua vida e do seu relacionamento com Cristo Jesus. Então observe, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, por isso nos critica. Por isso se levanta contra a nossa vida. Por isso muitas pessoas, quando sabem que você é cristão, percebe
que você é um cristão, se distancia de você, se afasta de você, mas não tem problema. Se eles não nos amam, nós vamos continuar amando por meio de Cristo e tentando a cada dia, com o testemunho de Cristo em nós e através de nós, alcançá-los para o reino de Deus. Encerro dizendo: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então perceba, né, que obras nós temos, boas ou más. Quando eu falo de obras, eu falo as obras de Cristo em nós e através de nós. Abel tinha boas obras porque a sua intenção era movida por princípios e valores de Deus. As de Caim não, era movida por princípios por princípios decaídos do diabo sobre a sua vida. Inveja. Então perceba, dentro do texto bíblico, dentro da exposição da palavra, amemo-nos uns aos outros. Por quê, irmãos? Porque se na minha vida habita o Espírito Santo, esse sentimento, essas razões, essa atitude de amar, esse posicionamento de amar, o amor ágape de Deus, é porque em mim habita o Espírito de Deus. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e não ter desejo de orar. É impossível a pessoa ter o Espírito Santo e não ter o desejo de ler a Bíblia. É impossível a pessoa ter o Espírito Santo e não se levantar para pregar. Se você não tem nenhum tipo de desejo desse, você está morto espiritual. Você está uma geladeira ambulante. Então desperta-te. Desperta-te. Porque quem tem o Espírito de Deus na sua vida, eita, irmãos, não vê a hora de estar no culto adorando a Deus. Não vê a hora de abrir uma oportunidade, quer seja onde você estiver, de falar do amor de Jesus. Não vê a hora de dobrar os joelhos e falar com Deus e sentir a comunhão através da oração com Deus. Ô glória! Eu quero deixar essa palavra de Deus para a sua vida nesta oportunidade. Ô glória a Jesus! Então vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Ele quem? A Deus. Porque rejeitam a Jesus. Rejeitam ouvir a voz do Espírito Santo. Mas nós não rejeitamos. Não rejeitamos a Deus porque recebemos Jesus na nossa vida e através de Cristo temos comunhão com o Espírito Santo que nos revela Cristo a todos os momentos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero vos deixar esta palavra de Deus. Esta mensagem vai para o meu canal do YouTube e para o canal do Facebook. Tá? Decar aqui em Cavalcante, você pode visitar nossas páginas das redes sociais, curtir, compartilhar, né? Transmitir esta mensagem para um amigo seu que não é cristão ou para um amigo seu que está frio na fé e Deus vai falar poderosamente aos corações, porque o propósito de Deus, o nosso propósito aqui é de compartilharmos uma porção da palavra para edificação da sua vida espiritual. Amém? Senhor Deus, abençoa os teus filhos, a todos que entraram na live e permaneceram na live, que o Senhor Deus abençoe poderosamente. Senhor, renova o meu irmão, restaura o meu irmão, enche mais da sua presença, usa, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas que têm se dedicado ao evangelismo, à oração, à tua palavra. Ó Senhor, aonde eles estiverem, que o Senhor abra as mentes e os corações, para que a tua palavra penetre até a divisão da alma e do espírito e fale profundamente aos seus ouvintes.
e se convertam ao Senhor e sejam salvos, porque o propósito maior do reino é pregar a tua palavra e ensinar a tua palavra a todas as nações. Em o nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Glória a Jesus. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus, que o Senhor Deus te abençoe. Todos os dias estamos nesse horário fazendo live de exposição da palavra de Deus. Alguns dias não tem como, por causa das ocupações, mas o nosso propósito é fazermos todos os dias nesse horário. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus, que o Senhor Deus te abençoe.